A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu tô dividindo a bancada de novo com meu amigo Nick, beleza, mano? Como é que você tá, cara? Tudo bem? 100%, Animado graças pra hoje? a Deus. 100%. Oh, Tô yeah. treinando Aí inglês, sim, tá vendo? aí sim. Pegou, né? Tá aprendendo. Ô, Rapaz, Nick, e o pessoal já sabe, toda semana a gente fala e nós vamos falar toda semana o que eles precisam fazer antes da gente apresentar quem é o nosso convidado de hoje. vou falar novamente, pessoal, deixa sua curtida aí, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e também segue o nosso Instagram, pra não perder nosso conteúdo, porque toda segunda-feira às 10 da manhã, só conteúdo bacana. Aleluia, glória a Deus. Sabe que nós aqui somos pentecostais, né, gente? Então, Aleluia. aqui chamou, o fogo desce. Eita, Jesus. Mas sem mais delongas, Nick, quem é o nosso convidado de hoje? Pessoal, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um pregador aí que o cara é bênção, tá sendo muito usado no meio dos jovens, enfim, uma pessoa muito especial para nós. Já tive a honra de ver pregar pessoalmente aqui na nossa igreja. Com vocês, o Anderson de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, mano. Agradeço, obrigado. Tamo junto. Deus É abençoe, nóis. valeu. Graças a Deus você conseguiu um espacinho no seu schedule, O né? cara é bizado, O gente. cara é bem bizado, Coitado. difícil conseguir horário com ele. Pra mim foi um privilégio poder ter aqui quando o pastorzão lá mandou a mensagem, falou comigo, Anderson, vou gravar um pod live com a galera. Eu falei, com certeza, pastor. Pra mim é uma honra poder ter aqui, gente. Thank you. Galera do pod live, você escreve aí no canal. Aí Tá sim, vendo? mas eu A mando convidado bom é assim, né? Que já chega Já ajuda e nós. já ajuda a Se gente. inscreve no canal, que a gente também trabalha, tenta fazer, ou melhor, fazemos um podcast também lá e tal. É muito trabalho. Pra isso aqui acontecer, é muito trabalho, é horas de dedicação, semanas pensando o que vai acontecer. Dá um likezinho lá, que isso aí ajuda a gente emocionalmente. É Você isso vai aí. estar ajudando a compartilhar também a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu mano. Pô, Obrigado de coração. O privilégio é meu. Tamo junto. Vai- Amém. E vamos lá, né? Começar o nosso Pod Life. O Anderson, conta pra gente, quem é o Anderson? De onde você veio? Como você surgiu? Já nasceu crente? Virou crente depois? De onde você era no Brasil? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida. Mano, eu sou de Caeté, Minas Gerais, Mineirinho. mineirinho, Mineiro. próximo de Gosto de Belo pão de Horizonte. queijo. Claro. Ah, de Não lei. pode faltar no café da manhã. Boa. Que bom. Sou de Caeté, Minas Gerais. Tem um atribulado me ligando. É assim mesmo. Aqui não é ao Agora- vivo, mas a gente não faz corte. Sempre. Não tem corte, rapaziada. Eu sou mineiro, de Caeté. Moro aqui nos Estados Unidos há 13 anos. 13 anos. Quando eu nasci, meus pais eles estavam afastados do caminho do Senhor. Mas desde toda a minha infância, tempo de criança, eu já ia na igreja com a minha avó. Minha avó me levava para a igreja. E eu tenho até eu me lembro dessa passagem de infância. Fala que criança não lembra das coisas, né? Que isso pra mim ficou marcado na minha vida. Desde criança eu tinha o desejo de servir ministerialmente. Eu via o pastor, falava que eu queria ser pastor. Quando eu era criança, eu era pequenininho. Tinha um molequinho, tinha uns 4 anos ou menos. Novinho, então. Era novo, era novo. Meu desejo, eu via o pastor, eu queria ser pastor, eu queria servir o ministério, mas eu nem sabia o que era. Você falava que queria ser pastor. Eu queria roupa de pastor pra igreja, queria pastinha de pastor, na época que o pastor tinha a pastinha, sabe? Meu sonho era ter aquela pasta. Tinha um de paninho pastor. também pra limpar o suor? Pô, aquilo não podia faltar. E na escola bíblica de férias, na Assembleia de Deus, tem esse todo período de férias. A minha avó me levava para a escola bíblica de férias. Sempre a professora fazia uns desafios, uns challenges, como um cara com um bolo de chave. Aham. E quem que abrisse, conseguia abrir o cadeado, tinha um prêmio dentro de um baú. Cara, e toda vez que eu pegava aquele bolo de chave chegava na minha mão, eu criança, eu falava assim, Deus, se um dia você for me usar ainda no ministério, eu vou estar com a chave que vai abrir esse baú. Uau. Cara, e a chave estava na minha mão. Meu Deus. Assim, é algo, pode ser uma inocência, pode ser uma coincidência, porém, eu vejo também que é algo de Deus. Eu pedi a Deus como se fosse uma confirmação. Já viveu um milagre ali desde novinho. Se Caraca. fosse uma confirmação, Deus, se isso for da sua vontade, eu vou abrir esse baú. E esse desejo ministerialmente era desde criança. E é tão doideira que você queria ser pastor porque muita gente não quer. É um medo para as pessoas não ser Geralmente pastor. correm, né? O pessoal corre. Sim, olha,
O chamado ministerial é um negócio muito doido, sabe? Assim, doido eu digo no sentido assim, que é algo de Deus, porque é algo que faz você dormir. Você acorda pensando e dorme pensando. Eu sou muito novo ainda em toda a minha caminhada, porém, esse desejo da minha vida de servir ministerialmente era desde criança. Eu passei um tempo que eu cheguei desviado do caminho do Senhor, na minha adolescência. A gente pode até falar um pouco sobre esse período, também foi um período muito triste que eu vivi na minha vida, porém, era um momento que todo o tempo eu falava assim, Deus, o meu sonho era ser um pregador. O meu desejo era ser um pregador. E E isso aí é algo que a minha vida. Eu funciono, eu acordo pensando em ministério, eu deito pensando em ministério, não em ministério, não em pregar. Falo o que a gente pode fazer para a gente anunciar o reino de Deus, a gente atingir pessoas, que outras vidas venham a ser salva. E é uma maravilha, a melhor coisa que a vida do homem é poder servir o ministério, servir a Cristo. Então, mas quando você era pequeno, foi quando você era novinho que você tomou aquela decisão, eu vou para Cristo, ou isso aconteceu posteriormente a você ir para o mundo e depois voltar para a igreja novamente? Então, eu não me lembro dessa questão assim no meu tempo de infância. Meu tempo de infância, para mim, já foi. Por mais que meus pais não estavam na igreja, estava desviado na época, como que eu sempre ia para a igreja com meus avós, isso eu não me lembro dessa questão. Aí acabou que eu fiz minha confissão de fé ainda criança, fui um dia a turma lá de jovens, de crianças para aceitar Jesus, a gente fui também. Eu fui batizado com o Espírito Santo, tive essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, do dom de falar em línguas, Uau. ainda criança, sabe? E mesmo depois de ter tido essa experiência, eu já tinha vivido experiências de Deus ter me usado de forma assim sobrenatural, de forma assim usado para a vida de outras pessoas ministrar, e eu tive uma escolha que larguei os caminhos do Senhor, E sabe? como que isso aconteceu? Você ficou quanto tempo fora? Eu Você fiquei lembra? mais ou menos, Henrique, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas foi intenso, foi muito intenso. Por quê? Cara, às vezes o inimigo coloca Ciladas, né? cilada. E o que acontece? Eu gostava de moto. Eu gostava de moto, eu ficava empinando moto, ficava mandando bob, eu gostava dessas paradas aí. Eu comecei a envolver com a turma, que era a galera muito boa. Uhum. E o meu pai me corrigia muito, porque meu pai é um pastor na cidade, tem um bom testemunho na cidade. E eu cheguei a um tempo que eu comecei a olhar, que eu olhava pro meu pai, de tanto meu pai me corrigir, comecei a achar que meu pai não gostava mais de mim. Meu pai não gostava de mim. Uau. Eu chegava em casa, meu pai sempre me cobrava, às vezes me corrigia, às vezes corrigia duro. Pra mim, meu pai não gostava mais de mim. E eu não tinha coragem de chegar e falar com meu pai, o que eu estava pensando. Então, a forma de eu vingar do meu pai era fazer o quê? Fazer bagunça na rua. Ó. Aí, quando eu aprontava na rua, pra mim, eu estava vingando dele. Meu Quando eu Deus. aprontava na rua, eu vi os crentes, os irmãos da igreja, os crentes, eu fazia questão Que eles vissem. que eles vissem, para eles falar com meu pai, que eu chegava em casa do meu pai ia ficar triste, só pra tu ver como é algo diabólico, gente. Pro meu pai, ele ficava triste, ou isso aí, com isso aí, eu estava vingando dele. Quantas vezes meu pai estava me corrigindo, mas por dentro eu estava assim, como se estivesse sério, estava rindo. Porque, olha pra tu ver que questão terrível. Sim. E esse processo ficou no período de uns 2 anos e meio, 3 anos, até que chegou um ponto que eu comecei a andar com a turma muito esquisita, muito complicada no Brasil. Isso na adolescência ainda. Na adolescência, já estava com 17 anos. Esse povo que estava andando, um deles já estava mexendo com droga, outro era mexia com roubo, e eu ficava no meio dessa turma só por estar. Eu cheguei a experimentar algumas vezes, mas eu nunca gostei dessas coisas. Portanto, meu negócio era andar de moto. Eu queria estar com a minha galera para empinar a moto. Uhum. Era a galera de ficar empinando moto. Até que um dia, na igreja, onde meu pai estava pastoreando, Não, resumindo, voltando para trás. Quero voltar um pouco para trás. Eu cheguei em casa um dia da noite, um certo dia à noite, meu pai falou comigo assim: Anderson, você escolhe. Você ficar dentro de casa ou você ficar com essa turma que você está andando aí. Vou te dar um Nossa. ultimato. Se você ficar da forma que você está, tu vai caçar seu rumo. Eu saí de casa, peguei minha moto e fui embora.
eu fiquei mais ou menos 30 dias sem ver meu pai. Eu ia para casa só quando meu pai não estava em casa, que eu sabia que tinha um lugar lá em casa que escondia a chave. Eu ia lá em casa só quando meu pai não estava para a igreja. Eu pegava a chave, tomava o banho, pegava minha roupa e saía. Dormia fora. 30 dias dessa forma, Vivendo dessa maneira. dessa maneira. Até que chegou um dia, eu cheguei em casa, eu olhei assim, falei, o carro do meu pai não tá lá e tal. Quando eu abri a porta de casa, meu pai estava lá. Eita. Eu encontrei de frente com ele. Meu pai é um cara top. Mas Deus tem um propósito, olha pra você ver. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, me olhou pra mim, não falou nada, com um semblante triste. Eu olhei pra ele também. E nisso aí, pra gente não ficar com aquele clima chato, eu falei com o pai assim, pai, eu vou pra igreja hoje, a igreja que meu pai pastoreava na época. Mas deixa Felipe aqui, que Felipe é meu irmão mais novo, caçula. Deixa o Felipe aqui, que eu vou ter que ter responsabilidade de levar o Felipe à igreja. Se o Felipe, por um acaso, não ficar aqui em casa, eu não... Você não vai ter o porquê ir. Eu não Você vou, vai. eu não vou ir. Pode acontecer uma coisa que eu não vou. Meu pai falou comigo assim, Anderson, você vai? Falei, vou. Pode deixar o Felipe. Meu irmão hoje tá com 20 e tantos anos. Na época ele tinha nem 9 anos. Gente, eu tomei banho, fui pra igreja. Quando eu estou indo no caminho da igreja, tava tendo uma blitz. Eu, policial, não conhecia minha moto com a rabeta toda quebrada, ficava empinando, sujo. Meu pai tinha um bom testemunho, minha família um bom testemunho, mas eu não. Não. Quando o policial me para, eu tava sem o documento tinha ficado em casa. O que acontece? Quando tirou o capacete, o policial falou assim, eu sei quem que é ele, pode deixar ele tem carteira. Uau. O policial me liberou. Aí já foi um milagre. Deus é fiel. A minha moto poderia ter sido presa ali. Sim, sim. Cheguei na igreja, o pastor estava pregando, aconteceu o culto, e eu fui na igreja esse dia para levar o meu irmão até a igreja. Cara, esse dia foi uma experiência terrível que eu tive com Deus, assim, que esse pastor estava pregando, ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que Deus hoje vai estar livrando ele, Deus vai estar dando livramento para ele. Tem um caixão aberto para ele, tá com a cela aberta para ele. Hoje está sendo o dia que Deus vai estar dando livramento para essa pessoa. Eu confesso para você que eu sabia que era comigo. Eu falei, Deus, eu vou ficar atrás quietinho, com medo. Porque eu sabia que tudo que eu estava fazendo não era de Deus. Não era... Tinha que ter uma coisa Sim, sim. mais forte, algo maligno, sabe? Resumindo, esse pastor, ele falou assim, é você, Anderson. Ele não falou meu nome, ele apontou para mim e falou que era comigo. Eu fui até a frente e recebi a oração. Ele falou assim, olha, Deus está te dando você um livramento hoje. Ainda essa semana você vai ver o que vai estar acontecendo. Gente, isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu estava indo para Belo Horizonte, final de semana inteiro, os amigos ficam me ligando para ir para João Molevade, próximo ali de Minas Gerais. Quando eu estou indo para Belo Horizonte, eu encontro com um morto na estrada, tinha batido de moto. Eu vi a moto de um, ele bateu de moto na highway. E quando foi no decorrer da semana, todas aquelas pessoas que eu andava, todos eles foram presos. Livramento mesmo, Porque né? tinha sido como se fosse uma quadrilha. Gente, eu não tinha nenhum recorde no meu nome, mas como que isso Mas você ia estava junto. no meio? Eu andava junto, aprontava É. junto, emprestava minha moto, isso aí. Sabe? Todo mundo foi preso. Meio que aquela frase, né? Me diga com quem tu andas, que direis quem tu és. Correto. Nesse tempo, gente, chegou um policial, ele chegou perto de mim uma vez e falou comigo assim, Anderson, eu sei quem você é. Antes disso acontecer, né? Antes de tudo isso acontecer, eu sei quem você é, conheço seu pai, conheço sua família, para de andar com essa turma. Porque é o seguinte, todo mundo, o policial falou, vai cair. E se você estiver junto, vai cair também. Gente, ouve aqui e Deixa sair Olha. pelo sai que quarto. são meus amigos, são, ó, my best friend. Aham. Best friend forever. Resumindo, gente, já falei muito sobre isso já, mas aqui, o que acontece? E você acha que depois que aconteceu isso, fiquei firme com Jesus? Mais uma pergunta aqui. Quando você andava com essa galera aí, você não sentia no seu coração, tipo, Um aqui vazio? não é meu lugar? Todo o tempo. Antes de acontecer, de toda essa turma ter caído dessa forma, eu tive uma experiência muito grande. Foi indo pra Vitória. Eu estava no trem, e antes disso acontecer, dessa galera for Presa, tá? ser presa, isso
eu gosto dessa parte, esse testemunho da minha vida, que é um negócio assim que ficou marcado. Eu fui para Vitória, também de trem, pro Espírito Santo, e desde quando eu peguei o trem lá em Belo Horizonte, na praça da estação, tinha um senhor, um trem que os caras ficavam assim pra mim, ó, encarando. Eu falei, cara, o que esse cara tá querendo? Um senhor, o que ele tá querendo? O que esse homem está me encarando dessa forma? Quando eu estava chegando em Vitória, isso é mais de 6 horas, 8 horas de viagem, não me lembro agora a distância que é de trem. Quando eu estava próximo de Vitória, esse senhor levantou do trem e ficou parado assim no corredor. Eu e um amigo que estava comigo, a gente estava conversando. Eu estava na reta da janela e meu amigo estava próximo do corredor. Esse senhor chegou próximo de mim. Imagina vocês dois aqui, você aqui, alguém chega próximo de você e conversa comigo. Essa pessoa falou assim comigo assim: "Você é cristão?" Eu falei: "Não." Ele falou assim, outra vez comigo: "Você é cristão?" Eu baixei a cabeça e tô desviado. Ele falou: "Olha, Deus mandou te entregar você essa carta. Essa é a carta." O cara me entregou a carta. Quando eu comecei a ler a carta, o trem parou, ele me chamou. Eu sou pastor daquela igrejinha que tem ali. Era uma igrejinha que estava no meio do bambuzal. No meio do bambuzal, sabe aquele bambu no Brasil de fazer aquelas Sim. pipas? Sim. Bem algo assim, no meio do bambuzal tinha uma igrejinha, com a plaquinha assim azul escrito assim, Assembleia de Deus. Engraçado que eu já estava em outro estado. Quando eu terminei de ler a carta, se vocês quiserem, eu tenho a cópia da carta aqui. Eu posso mandar para vocês. A carta Sim. estava narrando a minha vida. E a Meu assinatura da Deus. carta embaixo era do pastor presidente do ministério. Uau. Olha que doideira. Agora, essa parte que me deixa maluco, sabe o que é? Quando eu terminei de ler a carta, eu comecei a chorar. Eu perguntei a esse rapaz que estava do meu lado assim. O cara me perguntou: "Por que você tá chorando?" Eu falei: "Tu não viu, não?" Ele falou: "O quê? O moço que me deu a carta?" Ele falou assim: "Tá maluco, velho? Não teve ninguém aqui." Nossa. Meu Deus. Até arrepio. Caraca, mano. E isso aí, essa carta, eu tenho essa carta guardada porque todas as vezes que eu estava no mundo, que eu estava aprontando desse jeito, eu tinha essa carta dobrada dentro da minha carteira. Várias vezes. À noite, eu pegava, eu lia a carta. Falava assim: "Deus, eu vou morrer assim? Será que todo esse desejo de servir no ministério..." A minha questão na época eu falava que era pregador, de pregar. Será que não vai ter mais jeito pra minha vida? E isso me incomodava. Respondendo a tua pergunta que você fez sobre se eu tinha o desejo de voltar, era constante. Por isso, quando aquele texto diz: "Ensina seu filho no caminho que deve andar para continuar mais tarde, não se desviará dele." É. Não é que os filhos podem sair da igreja. Pode acontecer comigo. Só que dentro de mim tinha uma essência que eu sabia que o lugar estava errado. Que o caminho que eu estava andando era errado. Sabe? Por mais que eu não tinha força de voltar. Resumindo, só para encerrar essa parte do testemunho, eu não voltei para a igreja. Eu não voltei para Jesus esse dia. Passou uma semana ainda. Foi uma semana mais terrível da minha vida. Até onde que realmente eu tive um encontro com Jesus. Foi em uma igreja. Eu fui pra igreja assim, caí de coincidência na igreja, não vou nem estender, senão vai ficar muito longo. Esquenta não. Eu fui pra igreja numa manhã missionária. Fui com meu pai, na manhã missionária, e quando eu cheguei na manhã missionária, o pregador estava ministrando, ele começou a pregar, ele falou assim: "Gente, olha só, se por um acaso você..." Falou assim: "Olha, pastores, às vezes você nunca mais vai me convidar para pregar no ministério de vocês, mas hoje Deus está me direcionando a fazer algo diferente aqui. Me perdoa." Antes dele começar a pregar, ele fez a apresentação, o homem começou a chorar e falou isso. E falou assim: "Olha, tem uma pessoa que está aqui que Deus vai mudar a vida dela hoje. Semanas atrás, Deus deu livramento para ela, mas hoje Deus vai mudar a vida dela." É E eu isso. sabia que era comigo. Já sabia, já. Gente, aqui eu segurei na cadeira. Durante o período de todo o culto, eu segurei na cadeira. Imagina você assim, Um assento aqui. no assento, segurar no assento da Assembleia de Deus, aqueles bancos, assim, a maioria tudo inteiriço. Eu agarrei naquele banco. Falei: "Deus, eu não quero sair daqui." Mas eu senti algo formigando na minha perna, no meu corpo. Eu sentia, ela falou assim: "Sai, sai, sai." Eu sentia isso. Até que eu comecei a insistir comigo mesmo e foi indo gente pra frente da igreja. E, resumindo, eu olhei pra trás, esse pregador fazendo um apelo, fiz apelo mais de 3 vezes. Eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém.
estava eu sentado lá atrás do último banco e meu avô era o porteiro da igreja. Eu falei assim, Deus, se isso for comigo, ele vai me chamar pelo meu nome. Eu fechei a boca. Esse homem falou assim, você, jovem que está atrás de blusa roxa, fique de pé. Quando eu fiquei de pé, eu falei assim, ó, tô bem. Se eu cair endemoniado aqui, eu tô o último da fila, ninguém vai ver. Sério, no meu pensamento na época foi esse. Ele falou assim, irmãos, abre o corredor. Ô jovem, vem aqui na frente. Quando eu fui na frente, até cheguei perto, próximo do púlpito da igreja, ele falou comigo assim, há semanas atrás, Deus usou uma pessoa para falar com você, você estava andando com 2 pessoas. Uma era cadeia, outra era morte. Isso aconteceu. Aquele dia você voltou porque você não estava enganando Deus, não, porque Deus estava dando você um livramento para sua vida. Meu Deus. E mais, você escreveu uma frase na parede do seu quarto. Eu tinha escrevido que ninguém sabia. Quando você escreveu aquela frase na parede do seu quarto, Deus permitiu que tinha um anjo do Senhor que estava do seu lado, que a frase era, Deus, me salva. Uau. Eu escrevi essa frase. Ele falou assim, e mais, Deus deu você o dom da palavra. Ele me pegou lá embaixo, me colocou em cima do púlpito e falou assim, olha, Deus vai usar a sua vida através da palavra. Prepara o seu passaporte, que Deus está preparando, Deus está levando você para uma outra nação, e vai ser daqui a pouco tempo. Que lá, Deus está preparando o teu ministério. Deus já preparou pessoas para cuidar de você. E falou Uau. comigo toda a minha vida. Passou 3 meses que isso aconteceu, Deus me trouxe para a América. Caraca. Então ele já tinha profetizado que você viria para os Estados Unidos. 3 meses. Mano, muito forte. 3 meses que Meu Deus. isso aconteceu, Deus me trouxe para os Estados Unidos. Gente, e Você não tinha vontade de vir pra cá? eu tinha muito desejo de vir para cá, desde criança. Desde criança eu tinha o desejo de vir para os Estados Unidos. Era algo que ardia dentro de mim e eu não sabia que Nova York era Nova York. Eu não sabia, imagina, eu sou de cidade metropolitana, eu queria vir para os Estados Unidos. Meu desejo acendeu muito vir para cá quando eu vi uma vizinha minha que levou os netos dela americana falando inglês. Eu falei, um dia eu quero falar esse idioma, eu não sabia falar nada. E quando eu vi o atentado nas Torres Gêmeas, quando eu vi o atentado nas Torres Gêmeas pela televisão, eu tinha 9 anos na época. Eu sempre tinha vergonha de chorar. Tinha vergonha de chorar. Eu estava assim, chorando na casa da minha tia, a gente estava todo assistindo televisão lá, com um bom assembleano antigo, não poderia ter televisão em casa. Aí todo mundo ia pra casa do tio pra assistir TV. Aí eu, desculpa, tô chutando alguém aí. Não, tipo, Fomos pra... Aí eu estava assistindo televisão, vendo a Torre Gêmeas, eu falava, Deus, um dia eu quero ir pra essa cidade. Quero ir pra essa cidade. Nem sabia que era Nova York, que era. Enfim, quando eu vi que eu estava morando em Nova York, é algo Você de viu Deus. o que tem, Deus faz. tem hora que até eu não acredito que tô aqui ainda. É uma coisa meio surreal. Mas, o Anderson, a gente percebe então que desde pequeno Deus se comunicava muito com você. E a todo momento que você tentava recuar, Deus levantava uma pessoa para poder. Ou seja, Deus houve ali uma insistência de Deus para que você voltasse para os caminhos dele, para que os planos e projetos da sua vida não fossem interrompidos. E aí você vem para a América. E aí, como que foi dar continuidade nesses planos que você tinha recebido a revelação naquele culto? O Henrique, Deus tem momento na vida da gente que certo tipo de coisa acontece que a gente não consegue entender por quê. E tem perguntas que eu não sei por que Deus teve esse cuidado com a minha vida. Uhum. Outras pessoas não têm essa mesma oportunidade, Deus. Eu sou muito grato a Deus por Deus ter tido esse cuidado, que eu poderia ter perdido a minha vida, feito tanta besteira, não perdido a minha vida, ter sujado meu nome, sujado meu caráter, por conta de uma passagem de rebeldia da adolescência, sabe? Gente, e olha, aqui nos Estados Unidos, eu quero dizer para você o seguinte, eu vi foi o cuidado de Deus, porque foi acontecendo tão natural. Quando eu saí do Brasil, meu maior medo era desviar do caminho do Senhor. Meu maior medo era desviar do caminho do Senhor. E quando eu cheguei aqui, Deus foi me conectando com pessoas e que essas pessoas foi me ajudando a cumprir esse propósito, sabe? Foi me ajudando a cumprir esse propósito de Deus. Um foi ajuda aqui, um me ajuda na formação melhor do meu caráter. Eu era uma pessoa com estupim muito curto. A gente fala assim, não sei se você conhece essa Sim, linguagem. eu conheço. Nick é mineiro também. Eu sou mineiro, ué. Sabe? Deus foi preparando, Deus foi moldando. Porque nem a gente estava conversando antes de começar o podcast, que eu tinha o desejo de casar novo.
Mano, quando eu cheguei aqui, um das jovens da igreja tinha sumido tudo. Não tinha. Sabe? Não tinha, não aparecia. Sério. Caraca. Por quê? Mas hoje em dia eu entendo que foi um propósito de Deus na formação do meu caráter, na formação de me mudar primeiro. Eu precisava de uma mudança. Mas se eu estivesse próximo da minha família, não acontecia. Eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Eu vejo o cuidado de Deus e Deus foi preparando pessoas para isso acontecer. E eu fui cada dia mais me envolvendo ministerialmente, me envolvendo na igreja, me envolvendo na comunidade, me envolvendo servindo os irmãos, servindo a igreja. Sou um rato de igreja, mas era um rato de igreja e as coisas foram acontecendo tão natural. Porque a gente percebe que o jovem, ele consegue se perder o foco muito fácil, né, com as coisas. E vindo para um país onde tudo é muito mais acessível, eu também tive muito esse medo. E quando foi para eu vir para cá, eu falei: Deus, se for para eu perder a minha essência, eu não vou. Eu não quero isso. Eu não permita que eu vá. Porque aqui você tem muita facilidade, você Sim. encontra muitas pessoas, você tem muita oportunidade. Mas se você se manter centrado, você continua no propósito, né? E a grande diferença é essa, a grande dificuldade é essa, se manter no propósito. O Henrique, tem essa dificuldade. Agora, se você ama Deus acima de todas as coisas, se você tem Deus, você ama Deus acima de todas as coisas, meu amigo, você continua com o seu foco, quem que é Deus, quem que é o seu Deus, qual que é o seu, por mais que aqui na América tem diversas oportunidades para você querer abandonar, você querer fazer sua própria vida. Porém, quando o seu amor é Deus, você conhece a Deus, você tem um relacionamento com Deus, cara, ele é tudo na sua vida. Não importa a faixa etária de idade, mas quando você encontra Deus, você conhece verdadeiramente quem é Deus, ele é prioridade na sua vida. Olha, uma das perguntas que mais me fazia quando eu estava solteiro, as pessoas me perguntavam: Anderson, como que você está solteiro, não tem família aqui, e você não tem ninguém, não está em festa, não tem uma vida de relacionamento sexual, tudo isso ativo, o que que acontece? É que a pessoa esquece de uma coisa. O que o apóstolo Paulo fala? Que os casados cuidam da família, mas os solteiros cuidam da obra de Deus. Gente, eu me envolvi tão forte na igreja, eu encontro pessoas arrumando desculpa, poxa, eu não vou pra igreja que eu vou perder minha juventude. Cara, eu glorifico a Deus dos meus 19 anos que eu cheguei aqui. Eu gastei todo esse tempo de ir pra cá, tudo Glória a servindo a Deus. Glória a Deus. Isso Deus. pra mim foi um privilégio. A primeira vez quando eu fui numa escola, estava num seminário, foi um curso até com o Luiz Saião, um pastor falou comigo assim, Anderson, compra tudo de livro que você tiver que comprar, estuda tudo que você tiver que comprar agora, porque vai chegar um tempo que você vai estar casado, isso você não vai poder então comprar, você não vai poder comprar porque não pode ser sua prioridade. Sua prioridade vai ser uma flauta, vai ser uma coisa ou outra, sabe? Sim. Sabe, é etapa da vida. Uau. E nessa época você já pregava já? Comecei a pregar aqui. Meu sonho era de pregar desde criança. Mas no Brasil eu não conseguia, eu tremia, gente. Eu fui pregar aqui, que foi muito maluco, foi doideira. Foi o pastor Carlos, aí a história, quando eu fui pregar, o que acontece? A igreja, a catedral na época estava começando, tinha 10 pessoas a catedral aqui de Nova York. O que acontece? Ele pegou, ele ia viajar, ia para um curso, não lembro, tá? E falou comigo assim: o Anderson, tu vai pregar hoje? Resumindo, primeira vez ele me deu oportunidade na igreja, para abrir o culto. Eu lembro até, eu não me lembro qual o texto, mas o texto fala assim mesmo que o vento vem do ocidente, vai para o oriente. Não me lembro qual o texto agora, vou nem falar o texto, não vou embolar. Mas enfim, ele me deu a oportunidade para abrir o culto, e foi um negócio assim diferente. Quando eu peguei o microfone, eu falei, cara, olha só, tô sentindo algo diferente, eu tive uma desenvoltura, não tremi tanto, e isso eu pregava em frente ao espelho também, meu espelho era desde criança, eu pregava no espelho desde criança. Espelho é fichinha, né? Fichinha, converti o espelho, desde o Brasil eu já tinha essa prática. E eu tinha vergonha de falar pros meus pais isso aí, que queriam pregar e tal. Agora, ele foi viajar, ele falou comigo, tu vai pregar no culto de quarta-feira. Nossa. Mano, Meu Deus. Preparei, eu escrevi, porque o que acontece? Eu fui morar na casa dele, eu fiquei sem lugar pra morar, eu morei 6 meses na casa dele. Uau. Aí ele foi viajar, eu escrevi tudo, eu escrevi folheto, eu escrevi no papel, coloquei no meio da Bíblia, arrumei uma bagunça. Mano, tinha um ventilador atrás do púlpito. Na hora que eu fui pregar, abri a Bíblia, primeira vez, bem tenteca, canela de fogo, com gravata, que ternão. Quando eu abro a Bíblia, o ventilador
mudou a página da Bíblia, Meu Deus. bagunçou todos os folhetos, que eu perdi tudo, mano. E agora, o que que eu faço? Eu fui catando tudo assim em cima do chão. E pra achar, Você tinha- qual que era o início, qual que era a continuidade. Era um sinal pra não pregar aquilo lá? Pô, não era que sinal, não sabia que sinal que era aquilo ali. Era o sinal. Ele só tinha acabado todo o seu esboço. Acabou com tudo, preenchido de papel. Resumindo, gente, eu olhei pra cara dos irmãos. Tinha uns 10 irmãos. A igreja estava começando na época, tinha uns 10 irmãos assim. Eu comecei a olhar pra um, pra outro. Um começa a puxar, aleluia! Vou à igreja pentecostal. Glória a Deus! Bom que os irmãos entendem o que tá acontecendo, né? Pô, glória a Deus, deu vontade de chorar. Deu vontade de você fechar a Bíblia e falar assim, eu não consigo, não é pra mim. Resumindo, eu pedi os irmãos, falei, sabe, eu li o texto umas 2, 3 vezes. Quando eu li o texto, fui lendo o texto, aí eu comecei a falar, não lembro o que eu falei, mas fiquei 10 foi, né? minutos ministrando e isso aí eu nunca parei. Depois disso, prega muito, velho. Prega muito. Mentira. E aqui, essa vontade de casar jovem, né? Hoje, faz quanto tempo você tá casado? 3 anos? 3 anos. E como é que começou tudo isso? Como é que você conheceu sua esposa? Ali a gente conheceu. Cara, a gente tem uma história assim muito maluca nesse sentido, porque o que acontece? Quando eu vi a Liliane, o pastor Alex estava dando aula aqui no seminário que tinha aqui. Sim. Eu estudei com o pastor Wellington em Boston, aqui em Nova York, aqui em New Jersey, no Caraca. Christ British College. Eu era fominha. Pô, aí quando acabava os cursos do Christ British College, o que eu fazia com o pastor Wellington? Pastor Wellington, tá indo pra Boston? Estou. Posso ir contigo? Eu ia pra Boston, pra mim ficar ouvindo ele. Eu tenho gravação, conversa da gente hoje aqui de pregação e tal, até hoje no meu telefone. Que eu gravava as conversas pra mim depois ir alimentando aquilo ali. Sim. Quando a gente tava indo pra Boston, o pastor Wellington falou comigo assim, Anderson, boy, eu falei assim, boy, vou abrir uma igreja, a gente vai estar iniciando uma igreja aqui, já tá com um small group aqui já, um trabalho nas casas, já tem um povo aqui, estou fazendo um trabalho lindo aqui. Eu pensei, minha esposa vai estar nessa cidade. Maluquice. Uau. Maluquice. Deu o dia da inauguração. No dia que foi a inauguração da igreja, passou mais de um ano. Eu falei, vou pra lá que eu vou conhecer ela. Eu tava profetizando já. Eu era certeiro, eu falei, vou pra lá, vou conhecer ela. Mano, marquei de ir pra lá, tava tudo preparado. Na hora que eu estava indo no domingo, o pastor me ligou. Ô Anderson, tu prega aí em Astoria hoje, que vai estar tendo um culto de inauguração de rádio. Eu vou pra lá, pra inauguração da igreja. É a primeira vez que eu recebi um convite pra pregar, que eu ia pregar, que era fominha. Pô, o pastor me ligava, tu vai pregar hoje a toda hora. Eu vivia sempre com mensagem preparada, que eu nunca avisava que eu ia pregar tal dia, não. Nossa, Não, tipo, eu na chegava hora. na igreja, tá preparado? Tu vai pregar hoje. Nossa. Me ligava 1 hora pro culto começar. Tá preparado? Estou. Quando eu ligava, preparado? Estou. Por quê? Tu vai pregar hoje? Sempre era assim. Aí, mano, esse dia eu fiquei, pô, não queria pregar, eu queria ir pra rádio. Resumindo, não fui pra rádio. Fui pregar na igreja. Acabou o culto, o que eu fui fazer? Direto no Instagram. Não, era Facebook na época. Fui no Facebook pra ver a foto da igreja. Mas eu não queria ver a foto da igreja. Você queria ver se a varoa tava lá, né? Eu nem sabia, cara, eu Nem sabia quem que era, nem mas você sabia sabia quem que era. tava lá. Nem sabia quem era. Acabou o culto. Eu peguei o Facebook, fui no Facebook, fiz assim, eu peguei, tipo assim, como fosse o Deu Facebook. zoom. Deu zoom. Fui ver na foto. Quando eu dei um zoom, cara, uma pessoa chorando, com a mão levantada assim, adorando a Deus. Eu só dei o zoom, olhei, puxei, falei, vou casar com essa menina. Ó, ousado, né? Caraca. Cara, eu não sabia quem que era ela. Nem sei quem. Falei, vou casar com ela. Resumindo, casando. Casaram. Glória a Deus. Meu Não, boa, Deus. velho. Não, Boa demais, mano. Se coube na visão... Como que Deus é? coloca na mão. Se couber na visão, Deus coloca na mão. Foi assim, desse jeito, cara. Casei. Graças a Deus que ela era Graças- solteira, né? Graças a Deus. É a forma que a gente Que eu não conhecia, conhecia. Eu não conhecia, eu não sabia quem que era, eu vi ela. Cara, o que acontece? Eu tinha medo de casar com uma pessoa que não amava Deus, Sim. sabe? Que não queria Deus. E foi até que, quando eu falei que passou o Hélio também, que a gente estava começando a conversar, foi aqui também. A gente parou Sim, de trás sim, pra sim. conversar e tal. Eu olhei a foto e falei assim, pô, é ela. A gente começou a conversar depois de uns 4, 5 meses que isso aconteceu. Demorou. É, eu tinha que achar ela também, né? Então, nesse caminho surgiu a oportunidade que nós conhecemos. Só que ela não deu moral. Ela, tipo assim, eu pensei, pô, era um cara jovem da igreja, o pregador jovem da igreja que sempre tava pregando dali. Tem O um pastor ponto a Eric, mais, né? O pastor Eric me recebeu bem e tal, pô, vou dar bem pra mim. Deu ruim. Ela não deu moral. O que ela fez conversar comigo, o que acontece? Olha, fica a estratégia, hein? Olha o que eu fiz. Eu pensei, ela vai me seguir no Instagram. Ela não seguiu.
Aí eu comecei a seguir ela no Instagram. O que ela fez? Não falou nenhum A. Ela me seguiu de volta, não falou nada. Ela postou um story de café, com café do Starbucks. Eu dei uns likes, sabe? Sim. Deu uns 20 Uns, likes. né? Uns 20, Deu né? uns 20 Só likes. uns 20 que você 20 só. lembra, né? Ela fala que foi mais, não sei. Aí que tá a estratégia. O que ela fez? Ela falou comigo assim, tu gosta de café, né? Eu só respondi a ela com uma pergunta. Entendeu? Ela Aham. fez a pergunta, você gosta de café? Eu não me lembro qual que foi a resposta, mas eu respondi ela do café, eu gosto, e você? Tá, aí começamos a Entendi. conversar Sim, sim, assim. A primeira conversa ficamos até 3 horas da manhã conversando. Aí ficamos madrugada conversando e estamos casados. Uau. Uau. Não, é bem massa essa história, porque quando eu converti, eu trocava muito de namorada. Inclusive, eu sempre falava assim, não, a mulher que eu namorar, eu vou casar, né? Eu sempre namorei pensando em casar, mas sempre vivi aqueles relacionamentos que eu precisava ficar empurrando. Eu era muito novo na fé, muito sedento também, então eu sempre queria fazer algo na igreja para poder me manter ali, né? E aí ia pro namoro, aí não dava certo, não dava certo, tal, tal. Até hoje eu conheci minha esposa, minha atual esposa. Coincidentemente, você conheceu ela primeiro do que eu, lá na igreja. E eu percebi que ela era a mulher da minha vida quando nós fui fazer um trabalho de faculdade na casa dela. Eu conheci a irmã dela primeiro e a madrasta, e aí fui fazer um trabalho de faculdade lá, acabei conhecendo a Larissa. Quando a gente começou a trocar testemunho, começamos a falar de Deus, de Deus, de Deus, ela falou: vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra ninguém. Ela foi lá dentro e buscou um caderno dela de oração, de propósitos. Meus olhos parece que eles abriram. Na hora eu ouvi uma voz falando assim: é essa que você vai casar. E estão casada Bacana. há um Glória a pouco mais de Deus. 3 anos, mas isso é muito interessante, quando você tem aquela certeza, porque você não vai precisar ficar mais puxando a pessoa, carregando, você vai andar junto, porque o que você falou é interessante. Se você ama a Deus, você precisa estar com alguém que também ame a Deus Sim. mais do que te ama. Sim, e esse propósito, Henrique, sabe o que acontece? Eu estava conversando esses dias com meu irmão, falando com ele, mano, eu teu irmão solteiro ainda, gente boa, crente, Glória a Deus. crente, menino bom. Eu falei com ele, velho, não esquenta a cabeça com quem que você vai casar, quem que você vai namorar, que sabe por que que é? Às vezes a gente perde tanto tempo com isso, pensando nisso aí, que as coisas vão acontecer tão natural, que acontece natural quando você menos espera as coisas acontecem. Olha, eu eu agradeço a Deus pela esposa que Deus me deu, por quê? A gente trabalha junto, mano. A gente trabalha junto, ela serve comigo o ministério, ama a Deus, sabe? Serve, cuida da casa, cuida de mim e tem um propósito. Quando ela fez para mim uma carta, minha esposa fez para mim uma carta. Essa carta me foi uma confirmação assim de Deus assim tremenda. Porque antes da gente casar, estava namorando, no início do namoro. Eu tinha muito medo de casar com uma pessoa que não me apoiava no ministério. Porque eu conheço tantas pessoas, ou tantas histórias de pessoas que casaram errado, que o ministério acabou e Sim. tal. Esse é o meu maior medo. A minha esposa fez para mim uma carta. No final da carta, ela falou comigo assim: eu sei que você é um homem de Deus. E se a gente tiver que ficar até debaixo da ponte, eu tô junto contigo. Porque eu Uau. sei que Deus está no controle, você é um homem de oração. Meu Eu falei: Deus. É eu essa. caso. É essa. Acabou, meu amigo. Glória a Deus. Que Acabou. massa. E por coincidência, no dia que. Claro que o pastor Wellington era pastor dela. O pastor Wellington Uhum. era o pastor dela. E era meu pastor, qual pastor presidente do ministério, meu amigo. Eu mostrei pro pastor Wellington essa carta aqui. Ele falou: boy, pode casar. Eu falei, vambora. Boa, Você tá boa. igual o pastor Anderson com o Nick aqui. Pastor Anderson é desse jeito com o Nick Ele, também. ele apoiou muita gente, cara. Quando eu comecei a conhecer ela mais, ele foi um cara que apostou muito em mim, sabe? Investiu mesmo. E glória a Deus, hoje Nick já cresceu o tem. quê? Você cresceu uns 5 anos, né, Nick? Nesse período que você conheceu a Letícia até casar, né? Deu um Eu upgrade mudei danado. muito, velho. Eu era muito molecão. Depois que eu conheci ela, virei homem de uma vez. E Deus é fiel. Hoje estamos aí 3 meses já casado. E o Anderson, porque eu vejo, mano, onde você vai pregar, ela tá junto. E isso é muito importante, igual você falou agora, a esposa apoiar o ministério do homem. Porque, igual você falou, eu já vi muito homem pregar, a mulher não gostar, ou a mulher ir pregar, o homem não gostar, e acaba com o ministério de muita gente. Se torna meio que uma competição. Às vezes se torna até competição, né? Oh, então o que acontece? Eu sei que tem momentos que não dá pra pessoa ir. Sabe, tem pessoas que não vai ter um chamado. Vai ter a mulher que não vai ter um chamado de pregar.
vezes não vai ter chamado de cantar, sabe? Mas às vezes a pessoa vai apoiar você na oração, no suporte, apoiando você ir, Te É. incentivando, né? Sim. incentivando você ir, tá entendendo? Tem tantos fatores que isso pode acontecer. Eu agradeço a Deus porque, cara, nos meus pensamentos eu não pensava ser assim. De vez em quando eu olho assim, cada loucura que eu faço, cara, tem hora que eu sou muito maluco. Eu fico todo tempo pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se a gente andar junto, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de, todo tempo eu tô com ideia nova. Isso é Deus, ótimo. o que eu posso fazer? E quando eu falo com ela, gatinha, eu tô pensando em fazer assim, 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 eu falo, vambora. Mano, tô falando contigo, quando a gente foi fazer o podcast, eu pensava em fazer um podcast, sempre chamava vários pastores, amigos pra gente criar um negócio juntos e tal, vambora. Uhum. Até um dia eu peguei e falei assim, cara, vou fazer um podcast, eu e a Liliane. Eu e minha esposa. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Ela tem um talento terrível, ela é melhor do que eu pra falar, sabe? Ela tem assim, uma capacidade gigantesca e o que ela ama fazer. Uau. Tá entendendo? Olha pra Sim. você ver como que as coisas juntam. Eu só falei com ela, gatinha, eu tô pensando em fazer um podcast assim, assim, ó. Vambora! É desse Glória a jeito. Deus. Vambora. E com tudo assim, pô, a gente tem. Nós trabalhamos com um small group, a gente trabalha com jovens. Eu pra rádio, fui pra igreja, trabalhava com jovens lá, ele não tava comigo no carro, tá capengando. Tem vezes que ela tá no carro assim, desmanchada. Mas no tava carro, lá. Cansada, tá. É hoje porque ela tá muito cansada, senão ela está aqui hoje. Glória Ela a tá Deus. fazendo trabalho da escola. E ela, pra você ver, ela pegou, ela sabe do meu chamado pastoral, chamado ministerial. O nosso chamado, né? Que a gente não. Depois que você casa, o chamado não é só do homem, é Sim. ambos É. juntos. Ela. A primeira coisa que ela fez, ela matriculou no seminário teológico. Glória a Deus. Tá terminando, sabe? Isso aí ela pegou. Uma coisa que isso me constrangeu muito foi no dia que ela falou comigo assim: Anderson, Deus chamou você pra. Você é pastor e o ministério é nosso, então tem que estar preparado. Eu não falei pra ela estudar, eu só indiquei o caminho e tal, e Ela tomou a ela decisão foi, dela. sabe? E eu vejo um potencial gigantesco nela que, nessa questão, eu admiro, sabe? Mas o que é isso? Isso tudo é um propósito de Deus. Eu pensava isso? Não. Eu penso, quando eu vi, pô, a menina de Deus, na minha questão, foi uma menina que vai me apoiar, mas eu tô vendo que Deus tá levando pra um caminho completamente diferente que a gente não espera. É. Sabe? Às vezes nós temos uma visão, uma forma de querer criar um caminho que Deus vai usar. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, quantas vezes no Brasil Deus falou que Deus ia me usar? Quando os pastores faziam um apelo, quem quer vir na frente receber oração, que quer ser missionário, quer ir pregar em tal lugar, quer ser um pregador, mano, eu ia correndo para receber essa oração. Pô, o pastor fazia esse apelo, eu criança, eu correndo. As pessoas têm um certo medo, não sei se você percebeu isso, de apelo, né? Porque talvez pensam assim, o pastor chamou lá na frente, fez Fica um com apelo, se eu vergonha. for lá na frente, os irmãos vão ver, vão achar que eu É. pequei, que eu já perdi a fé. E na verdade não é isso, eu também sou assim. Fez o apelo, eu quero ser o primeiro a estar ali, porque a oração nunca é demais. Nunca é demais, eu ia Nunca. correndo. E olha pra tu ver, no meio desses apelos tudo aí, que eu recebia, alguns Deus usava comigo, outros Deus eu só colocava na minha cabeça, orava e abençoava, glória a Deus, vambora. Olha só, e o meu sonho de pregar era contínuo. Quantas vezes que eu colocava um ovo na minha mão, eu falava assim, poxa Deus, Caeté é tamanho de um ovo. Como que eu vou pregar em outro lugar, vou pregar em outra nação? Porque Caeté é pequeno, a cidade é pequena. Mano, a gente queria fazer o caminho de Deus. E tinha uma menina da minha cidade que ela sempre cantava fora da cidade, Belo Horizonte, ali naquelas regiões ali de Minas Gerais. E eu pensava, ela que vai ser usada por Deus vai levar ela e ela vai lembrar de mim. Deus fez o caminho completamente ao contrário. Eu vim para Nova York, Deus começou a fazer as coisas da minha vida aqui em Nova York. E hoje em dia, se Deus não me levar mais em nenhum lugar do mundo, eu tenho a oportunidade de morar num lugar que eu prego para toda a nação do mundo sem poder sair do mundo. Uau. Deus cumpriu a palavra dele na minha vida. Deus é fiel. Mano, um dia que eu tive esse entendimento foi algo glorioso na minha vida, porque eu estava conversando com um muçulmano e falando do muçulmano de Jesus. Dentro do meu coração, às vezes, se eu estivesse no país dele agora, eu poderia ser morto. Mas Deus me colocou em um lugar que eu posso pregar para toda a nação do mundo. Aqui tem um mundo dentro de Nova York. Sim. Sim, sim. Se Deus nunca mais me levar para nenhum lugar do mundo, a promessa que Deus fez para mim lá em Minas Gerais, que eu ia pregar para as outras nações, Deus cumpriu já. Glória a Uau, Deus. forte. Realmente aqui é o berço, né? De Isso uma que mistura tem tudo. muito grande, né? Grande. E, mano, isso no dia que eu tive no dia que foi algo assim, eu estava com uma crise.
Tava com uma crise chorando com Deus igual Elias. Tava chorando com Deus igual Elias, sério. Tava chorando uma crise com Deus. E Deus despertou isso em meu coração. Eu ouvi Deus falando comigo isso aí, sabe? Não foi uma voz, não foi uma experiência que eu tive. E isso para mim foi Deus falou comigo. Por quê? Eu estava com a crise, estava desesperado e Deus pegou desesperado, porque chorando com Deus, reclamando, poxa Deus, eu tô com já tive proposta de pregar em tal lugar, não posso sair daqui, quando as questões que a gente ainda não pode ir voltar, Sim. reclamando, chorando com Deus. Cara, Deus assim, depois eu estava conversando com o muçulmano. Eu falei, Deus, me perdoe, muito obrigado. Muito obrigado porque eu estou em um lugar que tem um mundo aqui. Então, meu filho, sabe o que eu devo então? Fazer o que Jesus falou com o discípulo, ó, pregar em Samaria, pregar em Belém, Samaria, Judéia, depois até onde? Os confins da terra. Todo mundo está em Nova York. Vamos pro seguir mundo aqui, todo. vamos amar essa cidade, vamos pregar a cidade, porque Uau. aqui tem as nações aqui. É forte. Mano, e mais cedo você comentou ali comigo que você liderou jovens, correto? Sim. E como é que foi a sensação? O que você achou disso? Porque jovens às vezes é meio complicado, né? Liderar jovem é um desafio. Toda questão ministerial, tudo que você vai fazer é sempre um grande desafio. Ainda mais aqui é onde... Porque eu não trabalhei no Brasil, nunca liderei jovens no Brasil. Com a visão aqui dos Estados Unidos, do Brasil, parece que é mais fácil porque está na língua da pessoa, quer ou não, já está numa igreja, Sim. que a igreja vai ter 100 jovens. É. Sabe? Aqui, não, aqui você tem diversas dificuldades. Por quê? Primeira dificuldade que um líder de jovens se encontra: mistura de idade, do teenager e dos jovens. Os teenagers não querem os jovens porque os jovens não se misturam com eles. Sim. Aí como que você vai fazer para encaixar essas duas faixas etárias de idade? E também não dá pra ficar separado porque são poucos. Não dá, porque são poucos. O primeiro problema tá aí. Tu tem que juntar eles, mas é difícil. Aí o teenager reclama, é porque eles não falam com a gente, tá. Aí os jovens pegam e falam assim, eu não quero estar com eles, eu não quero no grupo do jovem, que só Muito tem menino lá. É complicado. Esse é um dos problemas central de líderes jovens aqui nos Estados Unidos. Não sei no Brasil, fora, mas aqui nos Estados Unidos a maioria dos líderes jovens que eu conheço passa Pelo mesmo por problema. esse problema. Segundo problema, compromisso. Por quê? O mesmo problema que o teenager está, o jovem também está. A única diferença é que o teenager ele está com curiosidade, o jovem já está praticando. É. Consegue entender? Sim. O teenager tem aquela curiosidade. É verdade. O que é? Então, pesquisando, o jovem está praticando. É. Sabe? E o compromisso. O teenager vem para a igreja porque o pai obriga. O jovem não quer vir para a igreja. Esse é o desafio, cara. E como que esse problema foi... Tivemos êxito nesse trabalho quando fizemos um trabalho de casa. Começamos a fazer um trabalho de casa e esse trabalho de casa, fizemos um trabalho de casa toda terça-feira e na sexta-feira era o culto dos jovens. No trabalho de casa, que na época, aqui em Nova York, o nome foi Hangout, lá em Hartford o nome ficou Meetup. E teve essa união, essa junção, porque aí os teenagers encontravam com os jovens e ali fazia amizade. Não, bacana. E o Meetup era de uma forma de que era... Você encontrava com eles, era bem... Não tinha nada formal. Sim. Assim, era... Bem descontraído, né? Bem descontraído, mas já tinha um foco. Chegava lá e tava lá conversando, tal. Quando chegava o povo, um já começava a cantar. Quando acabava de cantar, já fazia uma oração e trazia uma palavra. E Deus se fazendo a obra, sabe? Foi uma experiência muito boa de trabalhar de jovens. E é um trabalho que você tem que ficar constante em movimento. Sim. Em constante movimento. Não pode parar. Toda semana, eu acho que toda semana tem que ter alguma coisa rolando pros jovens. Em constante movimento, sabe? E oração. Sim. Através de tudo isso, o que faz os jovens? Oração. Tem um livro. Deixa eu ver se eu lembro o nome desse livro aqui agora. Esse livro mudou a minha visão de trabalhar com jovens. Por quê? A maioria das igrejas tem o mesmo problema de trabalhar com jovens. A maioria das igrejas, a maioria de líderes de jovens, de pastores, passa pelo mesmo problema. Qual o problema que é? Coloca um líder. O líder entra para trabalhar com jovens. Ele trabalha, faz evento. Chega um tempo, o cara para de fazer evento, o que acontece? O grupo morre. O cara desanima, o que acontece? Troca de líder.
que faz de novo? Coloca outro líder. O outro líder fala assim, o problema é porque não tá fazendo mais evento, não tá assim, o que o líder faz? Evento, até que chega um tempo, o que acontece? Acaba de novo. Os eventos passam. Esse evento passa. Mano, esse livro, O Jovem com Propósito, eu posso, vou, até no final eu lembro o nome desse Eu livro, lembro. um dos melhores livros que eu li nessa questão de ministerial de jovens. Ele fala o seguinte, se você é um líder de jovens, que você trabalha com evento, esse ministério não é para você. O que traz o crescimento no ministério de jovens é a oração e a palavra de Deus. Que os jovens também, Sim. por mais que a sua faixa de idade, mas o que faz a transformação é a oração e a palavra de Deus. Cara, isso aí me deu Forte. destaque. Porque o evento, ele nada mais é do que uma sensação, né? Ele é aquele momento e passa. Quando você leva o seu jovem a orar, a buscar, a se entregar, você apresenta ele a Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele não sente vontade de mais nada. Não sente. Quando a gente teve experiência uma vez no culto dos jovens, acabou o culto e, tipo assim, acabou o culto, jovem, a gente na igreja, tá de boa. Aí, cara, acabou o culto, tinha uma galera, um círculo, dos 30, 40 jovens, assim, um círculo. Mano, esse círculo ficou até 1h da manhã de oração, velho. Caraca. O culto acabou aqui 9 horas. Os pais dos jovens foram buscar os jovens, não entraram pra pegar os jovens. Deixaram lá. Deixaram lá. Virando, sério. Virou vigília. Foi assim, foi algo assim, foi um momento que a gente viveu, tivemos a experiência, foi algo assim lindo, sabe? E tem uma galera, é difícil, é um trabalho de Formiguinha, né? formiguinha, sabe? Foi Deus que fez, porque a experiência que tivemos aqui não foi a mesma coisa que aconteceu em Hartford. Sim. Portanto, foi algo lindo que Deus fez e é um trabalho de muito movimento. E Deus... Deus tem trabalhado até hoje aí. E qual palavra você daria para um jovem que tá assistindo você? O que você falaria para ele nesse momento? Mas qual jovem? Um jovem líder? Um jovem que está desviado? Um jovem que tá... Você dá uma palavra pro jovem que tá te escutando e pro jovem líder. Aquele Boa. jovem que precisa vir para Jesus, Boa. que às vezes está perdido, não sabe, ou às vezes ele só vem para cumprir um protocolo, uma obrigação, entendeu? E para aquele jovem líder que ele já parece que já não tem mais estratégia, não sabe o que fazer. Olha, para você que está aí, um jovem que desistiu da fé, que está cansado, sente até, parece que tudo é banal, sabe? Eu tive uma conversa com uma pessoa essa semana que ele falou comigo assim: poxa, eu perdi tempo da minha vida e que eu gastei a minha vida na igreja. Vou falar contigo um negócio. Para você mesmo, com você direto aí que está desanimado da fé, que está se iludido com as paixões do mundo, tudo isso. Sabe que tudo isso é banal. Tudo isso passa. Tem um texto que eu gosto muito de usar esse texto para jovens, que ele diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia, e o Criador vai dizer que não tenha em você contentamento. Esse texto, ele está dizendo, quando fala assim, lembra do teu Criador, é na juventude que a gente tem todo o desejo de conhecer tudo que o mundo oferece, aonde que a carne te impulsiona você querer conhecer, a você a saborear, a você deliciar os desejos da carne, a bebida, a droga, a imoralidade, tudo isso a juventude, a carne vai oferecer isso. E o problema tudo é que isso aqui, a matéria pega vício. Chega um tempo que você pode até querer sair, mas depois que isso aqui pegou um vício, olha, você vai ter que querer muito, vai precisar de muito esforço, muita dedicação, e Deus vai ter que te ajudar. Por esse fato que às vezes a gente encontra pessoas hoje que está velho. Às vezes você já falou isso, já, poxa, a pessoa está velho ainda, continua nessa vida. Será por que não muda? É porque isso aqui pegou vício. Meu filho, eu sou até muito novo, né, para chamar você de filho, mas você que está aí nos assistindo a gente, que é jovem, ou você que é velho também, que é senhor, senhora, lembra do Senhor agora. Tenha uma vida com compromisso com Cristo. Sabe por quê? Você não vai gastar sua juventude. Você vai estar vivendo uma juventude intensa, que a sua vida, eu tenho certeza que quando você puder sentar e lembrar como foi sua juventude, você só vai testemunhar de milagres, experiência extraordinária com Deus. E para você que é líder de jovens, que está sem estratégia,
sem saber o que fazer, isso acontece. Tem momento que você olha para o céu e fala assim: Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu sei que você ora. Eu sei que você pede, busca na internet. Mano, eu vou orar por você, mesmo você que eu não conheço. Eu tenho orado, sempre quando eu oro, eu lembro, Deus abençoe a estratégia para essa galera aí que tá trabalhando com jovens. E pergunta, pergunta amigo, pergunta seu pastor. Se, se eu puder, a gente bater um papo, às vezes bater um papo, o que a gente pode fazer, quiser salvar meu número, sabe, pode entrar em contato, às vezes a gente pode conversar junto e desenvolver algo. Eu fazia isso. Eu tinha amigos no Brasil, amigos que eu ligava, mano, o que que eu vou fazer agora? Essa ideia, sempre as ideias, a gente Sempre bom sentar, perguntar, né, pra ter ideias novas. é bom perguntar, a É gente deixar o aprende muito. orgulho, né? Porque uma É, das coisas que atrapalha a liderança de ministérios é, às vezes, o orgulho de chegar em alguém e falar assim, cara, eu não sei o que fazer agora. Você me ajuda? Você tem alguma ideia? Porque nós somos seres humanos, né? E às vezes as pessoas, não, eu tenho uma posição, então eu não posso deixar isso transparecer. E é onde, às vezes, acaba a pessoa falhando e caindo, né? Sim, ainda mais quando você fala para trabalhar com jovens, porque trabalhar com jovens tem que ter uma criatividade constante, gente. É diário, diário você tem que estar mexendo, fazendo e ver o que tá dando certo com as pessoas, sabe? Pergunta, tem uma galera top aí fazendo algo lindo para Jesus. Olha quem que é essa galera, vai atrás, porque os jovens, sabe o que é loucura? Os jovens podem ficar simulados na igreja, assim, ó. uhum. Mas quando essa galera pega fogo também, mano, É aquelas que. cara, a galera não para. Os caras querem fazer, os caras, eles querem Sim. Deus, eles querem buscar Deus, eles querem estar próximo, eles querem se envolver, sabe? É no momento que eles têm aquela experiência, que eles é cheio de Deus, que eles têm, é algo glorioso. Olha, Deus me deu essa oportunidade que eu vi isso na minha vida. Foram um ano e meio, uns 2 anos e meio por aí. Foi algo intenso e é um privilégio. E você, pô, eu vejo jovens aí que eu liderei, casado, vejo hoje em dia que era teenager, a galera tudo moça, rapaz, Uau. namorando, encontra perto de mim. Outros eu falo, meu Deus, olha pra você como vale a pena, servindo a Deus, Sim. sabe, sendo crente. Pô, isso é lindo de ver. Só pro É. pessoal, sabe, teenagers são os adolescentes, né? É, Porque às os vezes o mais pessoal, novos. acaba que a gente vai aprendendo umas palavras aqui e às E vezes mistura. mistura, né? Mistura. Mistura, não é? Às vezes a pessoa fala, como que fala tal coisa em português? Mas não é. Você acaba convivendo com muito americano no inglês aqui, a gente Sim. acaba perdendo, né? Então, os teenagers são os adolescentes, gente. Você tem vontade, Henrique? Ser líder de jovens? Ah, cara, pra te falar a verdade, eu sempre corri. Eu fui por obediência ao meu pastor, né? Deus trouxe estratégias, mas nunca foi algo que queimou no meu É, coração. Eu sempre gostei de estar no meio de adulto, sempre gostei muito da intercessão, da pregação, mas assim, falar assim, é o que queima o seu coração? Não é o que queima o meu coração. Eu fiz por um tempo por obediência ao meu pastor. Foi um momento, assim, de grande aprendizado, foi valoroso, mas não era aquilo que queimava, sabe, Sim, sim, Nick? é. E o Anderson, é, às vezes as pessoas olham pro crente, né, a gente contando testemunho e tudo mais, pensar, não, o crente ele tem a vida só boa, né? Mas a gente, mesmo quando a gente está no auge da presença do Senhor, naquela busca, vivendo aquele casamento com Jesus, a gente passa por alguns momentos de dificuldade, de tribulações e às vezes momentos até traumáticos na nossa vida. Você passou por algum momento aqui nos Estados Unidos que te marcou e você falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? vários. Vários. Porque a vida do crente, não é porque eu sirvo a Deus que as coisas vão dar certo pra minha vida. É o que as pessoas não entendem, É. né? Servir a Deus, a Bíblia fala o seguinte, que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto, sabe? O sol vai nascer para todos, todo mundo vai viver temporada boa na sua vida, temporada má na sua vida. A questão agora é, a diferença de um cristão, aquele que está em Cristo, aquele que não está em Cristo, é o seguinte, quando eu passo um momento ruim da minha vida, eu sei aonde que eu vou correr, eu sei que por mais que está ruim, por mais que tem momentos que eu pergunto, Deus, aonde que você está? Deus, cadê o Senhor? Não estou te ouvindo, não estou te vendo, tá tudo ao contrário. Eu tenho que recorrer.
A minha, Algum socorro. a minha fé ainda, no momento da dificuldade, a minha fé ainda fala assim comigo assim, olha só, tá ruim, mas Deus está no controle. Não vejo esperança, mas Deus está no controle. Tem momento que eu chego até a perguntar, Deus, cadê você? E agora? Mano, isso eu tenho aprendido com Deus. Olha, exemplo, quando eu casei, agora de 3 anos atrás, parecia que ia ser o melhor ano da minha vida. Eu trabalho por conta própria, minha companhia estava um sistema assim, pô, top. Eu falei, eu vou casar, vai estar tudo perfeito. O maior contrato que eu ia fazer na minha vida ia ser 2020. Sabe o que aconteceu? Eu casei no dia 14 de março, dia 15 fechou tudo. Meu Deus. Pandemia. Pandemia. Mas Deus deixou faltar? Não, Deus não deixou faltar nada. Deus cuidou da gente. Poxa, no meio dessa questão, no meio da pandemia ainda, a gente conseguimos ajudar mais de 100 pessoas aqui em Nova York com cesta básica, Glória a Deus. sabe? Olha pra tu ver, meu trabalho parou, eu tinha gastado dinheiro no casamento. Como que meu casamento? Eu trabalhava com jovens na época, a maioria dos meus convidados foi só jovens e teenager, tudo quebrado. Não ganhei presente, de presente ganhei foi nem $2.000. Nossa. O trabalho que eu ia terminar, não recebi, só fui receber depois da pandemia. Eu fiquei em casa com $2.000 entre a pandemia. Porque o dinheiro eu tinha gastado no casamento, os cheques que eu ia receber... Já dos estavam trabalhos comprometidos. Não é que estava comprometido. Fechou. Os clientes não pagaram. Meu Deus. E Eu- agora? Mas, mano, Deus não deixa faltar. Tem um momento que eu chegava e orava, Deus, e agora, Jesus? E agora, Jesus? Você vai ficar preocupado? Sim. Claro. Eu tô dizendo você um exemplo agora de Sim. casado. Sim. Você vai ficar preocupado? Claro, eu sou ser humano. A gente pergunta a Deus por quê? Claro. Pô, imagina. Comecei uma companhia 2016. O maior contrato que eu ia fazer na minha vida. Estava com 10 pessoas trabalhando. Do nada, falei, Porque não é só a sua família, né? Você tinha mais 10 famílias na sua responsabilidade. 10 pessoas. E imagina agora. Eu tinha acabado de casar. Eu não tive nenhum dia de paz. Nossa. Eu não tive lua de mel. Eu fui na minha lua de mel, a gente, assim, eu fui na lua de mel, tava tudo fechado. Voltei para Nova York. Eu vi que a cidade ia dar o lockdown. Lockdown. Eu voltei para New York para terminar esse trabalho, que faltava só fazer só um checkpoint no trabalho. Acabou. Eles não deixaram a gente voltar pro trabalho. Meu Deus, ali Aí o tu diz- desespero vem, você pergunta a Deus, e agora, né? E agora? E é normal a gente perguntar a Deus, e agora? Só que a diferença é, a minha fé está em Deus. Ah, está Sim. difícil? Minha fé permanece em Deus. Deus, e agora o que vai acontecer? A minha fé permanece em Deus. Porque por mais que a situação está terrível, eu sei que está no controle. Amém. Eu sei que a palavra final é a dele. A minha fé, a fé do crente tem que ser maluco. Sabe por quê? Eu vi esse negócio esses dias, aí mexeu muito comigo. Eu vi um pastor no Brasil, lá na minha cidade, um pastor da congregação, uma pessoa simples, muito simples. Aconteceu uma tragédia e próximo dele até afetou um bem dele. Quando eu vi o homem lá, mano, é crente, o crente é normal. O cara olhou e falou assim, olha, perdi, mas glória a Deus. Pô, cara, tá mal, mas glória a Deus. É difícil falar isso? Sim! Mas como que você consegue falar isso? Como que a pessoa consegue falar isso? É, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo estilo Deus. Jó, né? É, É porque, sabe o que você consegue fazer? É porque você conhece o Deus que você tem. sim. Se a pessoa não tiver essa fé estabelecida em Deus, não conhecer verdadeiramente quem Deus é, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, sabe o que é? Murmurar. Mas é porque esse Deus ele não pode ser um Deus de só eu ouvir falar. Esse Deus tem que ser um Deus de relacionamento, um Deus de vivência diária. Yes. É, verdade. Aí que faz a diferença. Quando você vive da fé, né, de saber que não vai faltar, porque Deus ele proverá, assim como o povo, né, hebreu foi para o deserto. O Senhor mandava o alimento diário. Ele mandava não juntar, porque todo dia ele iria prover. Assim é na nossa vida, né? Quando a gente pensa que não tem mais situação, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, Deus acaba, ele vem e surpreende a gente com algo novo, com a provisão e nunca desampara a gente. Era isso que eu queria, que todo mundo pudesse experimentar. Só que, infelizmente, você só experimenta isso quando você vive intimidade com ele. E o que as pessoas elas querem hoje não é viver intimidade, porque viver intimidade vai precisar de renúncia. Elas querem viver somente a bênção.
Quero uma bênção, mas não quero um abençoador. É Porque verdade. muitas das vezes a gente confunde Deus com sentidos. Como que eu sou cristão, o, o ruim não pode acontecer comigo. Se a gente for pensar assim, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, aqueles caras que andaram com Jesus, que se tornaram, os discípulos que se tornaram apóstolos, olha como foram as mortes deles. Terríveis. A morte deles foram homens que foram alvejados, homens que foram. Que eles todos. Quase todos eles ali eles foram martirizados. Todos. Espera aí. Eu tô falando com você de homens que Jesus falou para eles assim, olha, aqueles que deixaram mãe, casa, irmão, irmã, tudo isso herdará o quê? O reino de Deus. Esses homens que andaram com Jesus, esses homens cara, ele conheceu Jesus em pessoa. Quando Jesus andou pela terra, eles foram discipulados por Jesus. Eles passaram 3 anos passando por um seminário intensivo. Tiveram os pés lavados. Olha pra tu ver, mano. O próprio Doideira. Jesus. Como foi a morte deles? Terríveis. Um cerrado ao meio. Aquela coisa, né? Segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro falou, me crucifique de cabeça. Olha pra tu ver. Porque, olha, a gente até o negócio até muda. Por qual motivo então que Pedro fala assim, ó, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado igual meu Cristo. Pedro falou, meu sofrimento tem que ser maior ainda. Eu não sou digno de ser crucificado igual ele. Me crucifique de cabeça para baixo. Sabe por quê? Quando eu conheço quem o meu Deus é, eu não estou preocupado se o bem que eu quero vai acontecer comigo. O apóstolo Paulo fala isso, o bem que eu quero às vezes não vai acontecer. Aquilo que eu desejo acontecer, isso não vai acontecer. A pergunta, segundo esse aspecto aí que a gente está falando, eu recebo muita pergunta a respeito de pessoas que estão aqui, quer dar um jeitinho para conseguir a legalização. Quer dar um jeitinho para conseguir a legalização. A minha resposta é que eu falo o seguinte, olha só, o bem que você quer, o bem que eu quero, isso nunca vai acontecer. Mas se você não tem essa legalização que você tanto almeja hoje, isso nunca vai acontecer. Mas o seu propósito tem que ser fiel a Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Se acontecer, amém. Se não acontecer, Ele é Deus, Ele permanece no controle e eu sei que Ele tem o melhor para minha vida. Sim, porque às vezes se acontece algo ruim com a gente, é pro nosso bem. Porque Deus tem o melhor pra nós. Porque às vezes acontece alguma coisinha, a gente já começa a reclamar, mas lá na frente a gente vai ver, fala assim, poxa vida, ainda bem que aconteceu isso. A oração, até falando nessa questão de algo ruim, até mesmo quando isso que eu estou dizendo, eu vivi isso esses dias aí, foi até oração. Porque tem momento que a gente ora, Deus responde agora. Sim. Tem momento que você vai orar, Deus vai te responder no futuro. Tem momento que tu vai orar a vida todinha, tu não vai receber e você não vai saber por quê. E aquilo dele cabe no seu coração. Foi algo simples, mas a gente tem experiências com Deus que ficam marcadas. Eu estava precisando de um livro para fazer um trabalho da escola. Mano, eu estava lendo o livro, eu perdi o livro. Eu olhei em tudo quanto é lugar dentro de casa. O livro não estava. Olhei na minha van, olhei no carro, em tudo quanto é lugar o livro não estava. Eu fui pro carro desesperado procurando um livro, tive que fazer um trabalho para entregar. Eu, voltando para casa, minha oração foi assim, Deus, eu preciso do livro. Eu não sei onde que ele está. O livro já está todo marcado. Não tem como comprar outro que não vai chegar a tempo. O senhor sabe. O senhor sabe que tem que fazer o trabalho. Te entrego nas tuas mãos. Fechei a porta da cozinha lá de casa, saí e fui pro quarto para falar com a minha esposa. Tipo assim, fui falar com ela assim, não achei o livro. Quando eu tô chegando na porta do quarto, eu senti algo dentro de mim. Olha naquele close, dentro daquela bolsa, um negócio de levar comida pro trabalho. Eu não levo comida pro trabalho, tipo um cooler. Eu não levo comida pro trabalho. Cara, eu não levo. Eu não levo, não tem hábito de levar. Não tem tempo nem pra comer direito, Não, né? não, eu não levo, porque eu trabalho só em Manhattan. Aí eu não levo, ali tem tudo próximo ali, eu não levo, não gosto de comida fria e tal, então não dá pra esquentar também. Eu não uso esse cooler pra nada, eu já pensei em jogar esse cooler fora várias vezes. Eu parei, voltei no cooler. Quando eu peguei o livro, quando eu abri a primeira bolsa, o livro estava lá. Mano, eu tava procurando o livro mais de 2, 3 meses. Caraca. Eu abri a bolsa, o livro estava lá. Meu Peraí, Deus. foi uma coincidência? Sério?
Será que foi uma coincidência? Desculpa. Eu prefiro crer que foi Deus, porque não tem lógica. A minha palavra, eu não murmurei, eu não reclamei. Eu falei, Deus, esse livro estava aqui em casa, eu terminei de ler o livro aqui. Aonde está o livro? Por favor, Deus, for da sua vontade. Eu preciso do livro, eu preciso entregar esse trabalho. Senão, eu não sei o que eu vou fazer. Porque é um lugar que você não Doideira. mexia, né? Você não tinha costume de... Não tem um hábito de mexer lá, não tem nada lá. Sério, se você for lá até hoje no mesmo lugar, a bolsa no mesmo lugar, o livro estava lá dentro. Deus trabalha realmente de Que uma forma doideira. incrível. Mano, é tão engraçado você falar isso porque essa semana agora eu tava em Orlando fazendo um curso lá e no meio do curso eu tava com umas ideias pra fazer, sabe? E o cara que tava dando o curso falou assim: às vezes você vai estar no lugar certo com as pessoas certas. Eu falei, ok. Cheguei em Orlando, postei um stories ali no Instagram. Um amigo meu do Brasil tava vindo pra Orlando com a família e mandou mensagem. Falou assim, mano, eu tô chegando em Orlando, eu vi que você tá em Orlando, vamos fazer alguma coisa, pá, vamos sair, dar um rolê. Aí eu falei, mano, tô fazendo um curso que agora vai ser muito complicado pra mim sair, porque eu fico horas aqui dentro do salão e tal. Mas vamos ver, né? Ok, assunto encerrado ali. No outro dia, na parte da tarde, eu tava com vontade de comer uma comida de Orlando que eu gosto de ir lá. Levei o pastor, o amigo meu, Gabriel, só vamos comer lá. Pronto, fomos comer lá. Começamos a comer, uma família chega. Eu olho assim, eu falei, cara, aquele ali é um amigo meu. Fui lá na mesa, um amigo meu que tentou encontrar comigo, mas não deu. Aí a gente conversou ali, trocamos ideia, foi embora. Quando eu fui embora, ele manda mensagem. Ele falou assim, Nick, tô com uma ideia aqui pra fazer. Falou a mesma ideia que eu tava de fazer, mano, na cabeça. Ele falou, você não quer me ajudar, não? A mesma ideia que eu tava, mano. Aí eu falei, caraca, Deus às vezes encontra as pessoas certas nos lugares certos. A gente tentou se encontrar, mas não deu. Mas sem querer, a gente se encontrou ali. Você vê que Deus Não é adianta. Se doideira, tem que mano. acontecer, tem que acontecer e É pronto. doideira, velho. Tem propósito, a gente não consegue entender. E vai entender. Tem coisas que não tem como a gente explicar. Não tem como. Só basta uma coisa. Fé. Só me resta uma coisa. Fé e saber que Deus está no controle da nossa vida, Deus está direcionando a gente. Gente, e se a gente for falar sobre só disso aí, tantas coisas que acontecem na nossa vida, até mesmo às vezes você quer fazer algo, você pensa assim, tem desejo na sua vida de querer fazer algo, você, que nem você disse, estava com ideia, Sim. estava com essa ideia, estava com esse desejo, você ora, quer fazer isso, tenta, e às vezes do nada sai do seu coração. Tu deixa ele de lado. É. Cara, quem tirou do seu coração? Foi Deus, que Deus colocou você para aquele propósito, para aquele momento. Depois falou, olha, o propósito já passou, é outra coisa, a vida continua e vai embora. Exatamente. Uau, nossa, a gente vai conversando, não vê a hora passar, né? Mas antes da gente já tá chegando ao fim do nosso. Poxa. Quantas horas aí? Do nosso. Quantas horas aí, diretor? Já passou de uma hora. Nossa, mano, o A assunto gente tá tá bom, chegando ao cara. fim, mas a gente vai conversar mais um pouquinho ainda. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que queima no seu coração quando a gente fala de Cristo? Henrique, queima no meu coração é que Deus me ajude a ser fiel, a seguir a palavra, obedecer a palavra, ser um cristão, verdadeiramente um cristão que vai representar Cristo. Antes de eu ser qualquer coisa, servir ministerialmente, tudo que eu puder fazer para servir, claro, todo cristão tem um chamado de ser o pescador de homens. Todo cristão tem essa missão. Isso aí é para todo cristão. Você é cristão, aceitou Jesus como Salvador, sabe? Você entendeu o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo de Jesus. Esse é o nosso dever. Mas antes de ser verdadeiramente cristão, como eu representar Cristo e veio amar, que veio guardar as Escrituras e viver as Escrituras. Que isso é difícil. Uau, forte, hein? E a outra pergunta eu sei que você ora, eu sei que você conversa com o Senhor todos os dias, mas se Jesus estivesse aqui, sentado na sua frente, e você tivesse uma única oportunidade de dizer algo pra ele, como se fosse a última oportunidade, o que você diria pra ele agora? Eu não mereço o amor que ele tem por mim. Eu não mereço o amor que ele tem por mim. Uau, Simples assim, maravilhoso. simples assim. Eu não mereço. Eu mereço. Cara, quando você pensa essa pergunta que você fez, só de você pensar, quando eu penso essa pergunta que você fez, às vezes eu me penso, eu Sim. sozinho. Só de eu pensar que aquela cruz, eu que deveria estar lá. Só de eu pensar que eu era a pessoa
condenado, que eu não tinha direito de salvação. Por ele, por amor dele, pela graça dele, ele se humilhou em ser homem, para novamente conectar com Deus. Eu não mereci o grande amor que ele tem por mim. Uau. E você tem constante estudando muito, né? Tá sempre se atualizando. Hoje você tá estudando teologia. A gente tá. Vai formar quando? Ano que vem. Glória a Deus. Ano que vem termino meu mestrado. Que Tenho top, até mano. vergonha de falar, gente. Sabe por quê? Ah. Tem tanta gente boa, cara. Tanta gente que a gente. Mas Deus gosta desses atenção. assim, Nossa, entendeu? Bem, esses bem, diante de Deus, que acho que é então. fraco, É sabe? legal porque você tem que sempre buscar. É claro que o Senhor vai revelar, né? O Senhor traz a revelação através da palavra, mas é importante estudar, é importante você ler livros de grandes homens de Sim. Deus que escrevem coisas ali que foram reveladas pelo próprio Deus para eles também. Então eu louvo a Deus quando eu vejo uma pessoa assim que busca, que estuda para poder se encher, né? E aprofundando nos assuntos. É muito bacana. Anderson, queria te agradecer Thank you. pela participação, pelo tempo Meu mano, disponibilizado de estar aqui com a gente. brigadão, velho. E você tem também um podcast. Fala pro pessoal qual que é, pede pro pessoal seguir, se inscrever lá também, acompanhar quando que acontece, fala um pouquinho dele pra gente. Gente, nós temos o Connect Us Podcast. O Connect Us Podcast, a intenção do Connect Us Podcast é conectar com Deus, conectar com você, com Deus, e juntos vamos conectar com Deus. Top. Legal. Esse é o propósito do Connect Us Podcast. Conectar com você e juntos vamos conectar com Deus. Um podcast cristão. A gente aborda diversos assuntos. Temos uns quadros lá que é sensacional. Poxa, Ministério Infantil. Já tem Legal. Que uns quadros bacana, gravados. Pô, mano. tem que trazer essa galera aqui. Legal. A galera, assim, tu vai ver, eles trabalham com treinamento de pessoas para servir com o Ministério Infantil. Uau. É algo, assim, sensacional. A gente tem diversos episódios do podcast cristão, onde que a gente vai ver testemunho, vamos ter pregação assim, em forma de bate-papo, sabe? Sim. Diversos episódios. Conecta lá com a gente, sabe? Ajuda a gente lá também. Nosso propósito é usar essa mídia, a rede social, pra gente estar anunciando o evangelho. Tudo que a gente... Gente, olha só. Você pediu pra mim falar só que... Fica à vontade, Passa velho. Fica à assim, ó. vontade. Olha, nós sabemos que o cenário, Jesus está voltando. Eu não sei o dia nem a hora. Quando a gente olha pro cenário, Jesus está voltando. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. O cenário tudo mostra que o tempo está ao fim. Gente, quando eu fico vendo esses acontecimentos que está acontecendo no mundo, e eu olho para quando Jesus falou para os discípulos, olha, quando vocês ouvirem falar nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, tudo isso ainda não é o fim. Porém, o tempo está próximo. Quando eu olho para o cenário que o mundo está, falo, opa, está próximo. Quando eu olho para o cenário, eu fico imaginando quando os profetas... Houve o silêncio houve o silêncio dos profetas, passou 400 anos, depois chega João Batista. Quando eu olho o cenário, eu fico vendo, eu imagino Noé construindo a arca, falando que havia um dilúvio, todo mundo zombando, vivendo a sua vida, e ó, E o que tinha chovido? Você é até doido. que a arca chegou, até que um dia o dilúvio chegou, sabe? Então, gente, é momento da gente pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E isso aqui, podcast, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, tudo, mano. Facebook, tudo isso, é momento da gente usar e compartilhar o evangelho, share o evangelho, compartilhar o evangelho. Sabe por quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar Isso. você, Deus quer salvar. Então, qual que é o nosso dever? Pregar. Nós estamos com a nossa vida preparada para Jesus voltar? Maranata, a hora vem. Mas nós temos uma missão ainda, de pregar o Yes, evangelho. top. Amém. E vocês têm alguns dias certos que posta os episódios? De segunda-feira, 6 horas da noite. Top. Legal. 6 horas da noite. Bacana. Pessoal, Tá- segue lá. Vai estar na descrição aí. E o que é mais legal, tá vendo? Ele tem um trabalho que é bem legal com o podcast, a gente também trabalha com podcast. Não existe competição, concorrência, porque a gente precisa que você também abra um podcast para levar Abre, a palavra pessoal. de Deus, para Por você favor, evangelizar. Porque o pessoal pensa que fazer missão é só ir lá para a África, é só viajar. Não, você pode fazer a sua missão, você pode ganhar vidas para Jesus da sua casa, com o seu próprio smartphone. Você pode pegar essa mensagem que talvez queima aí no seu coração, mano, joga nas redes, vai ganhar vida para Jesus. Às vezes tem uma pessoa que está precisando receber essa mensagem que está guardada aí no seu coração, que vai salvar a vida dela. Sim. Não deixa passar esse momento, né, Anderson? Não deixa, faz mesmo. E é um privilégio, sério. Quando eu vejo que a galera
tá fazendo. Um dia que eu vi, que eu abri o meu primeiro, que a gente já viu o próximo, o canal do podcast, mas quando eu vi, falei, pô, glória a Deus, tem outro pastor aqui, o pastor Ricardo. Sim. Ele vai estar fazendo podcast Então, eu vi também. isso Top, também. mano. Aí ele me ligou. Mano, a gente foi lá, compramos negócio junto lá na BN8 e tal. Vai fazer o podcast dele. Sabe por quê? Isso é bênção. Gente, é momento da gente usar tudo que a mídia está usando. Olha, desculpa. A mídia usa tudo que tiver, está usando tudo que é para influenciar os jovens. Sim. Pra sexualidade, pra imoralidade. Tudo é bombardeado 24 horas. Espera aí, nós conhecemos a palavra que traz transformação, que muda de vida e que dá direção para a pessoa, para o caminho do céu, para a vida eterna. Espera aí, se com isso aqui eu consigo atingir pessoas, não perde a oportunidade. Às vezes você fala assim, não vou fazer um podcast que eu não sei falar. Aí você sabe pegar teu stories, teu Instagram, falar, gente, olha só, bom dia, Deus abençoe, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Já faz diferença. Já alcançou, Se você gente. consegue fazer isso aqui, é difícil. Lê um texto bíblico. Lê João 3,16, porque Deus amou o mundo desta maneira, por isso deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele Tá aí crê outra vez aqui. não pereça, Mas mas tenha a vida eterna. Gente, Glória, é forte, papai. É mano. forte. Imagina, E cara. vale a pena, mano. Igual a gente tava conversando mais cedo ali. Às vezes montar cenário, criar um roteiro, às vezes é meio difícil. Às vezes é meio complicado. Mas vale a pena, cara. Vale muito a pena. E o que é mais interessante, às vezes você vê tudo isso aqui, a gente senta 2 minutos antes de começar, né? Só para conhecer uma coisa muito rápida mesmo, mas assim, a gente deixa fluir. E é legal isso, Sim. a conversa vai vindo, vai Bem fluindo. natural. Então, não perca essa oportunidade. Procure uma maneira. Talvez se não for dessa maneira, procure uma maneira de evangelizar, de levar Cristo para as pessoas. Hoje as pessoas, elas estão morrendo porque elas ainda não conheceram a Cristo. Talvez só ouviram falar porque um pai, ou a mãe, uma avó foi na igreja, mas não. Seja esse canal de bênção na vida de alguém para levar Cristo na vida de alguém. E vamos para cima, né? Então, segunda-feira, Pra cima. acompanha a gente às 10 horas da manhã, depois acompanha o podcast do meu amigo 6 às horas. 6 horas da tarde. E você que não pode ver no YouTube, também estamos no Spotify, no Amazon, no podcast, no Apple Music, estamos em tudo isso. O cara tá Top. preparado, Esquece. O cara Vocês top. não estão lá, não? Estamos criando ainda, tá no não, a gente processo. tá caminhando. Não, vai pra lá. Não, Depois- é bom. Depois a gente vai conversar depois aí. qual Sim, que vocês sim. Aí. Mas, gente, é benção. Olha, a gente tá quase encerrando. Esses dias eu tava entrando lá no site lá do Spotify, que tem como você ver aonde está alcançando. Sim, sim. É pouca gente, não é questão de número de pessoas. É isso que é legal. Mas o que meu coração encheu de alegria, 5 pessoas lá no Japão, velho, Caraca. está consumindo o podcast. Na hora que eu vi isso aqui, eu falei, Deus, eu não sei quem é. Agora, se você ver os últimos, quando eu encerro os podcasts, agora eu falo, olha, pra você que está no Japão, Uau. Deus abençoe. Cara, Que doideira. olha pra tu ter ideia, olha pra você ver. Eu não sei quem é. E você com seu telefone, com sua rede social, você conecta com gente lá no mundo inteiro. Anderson, a gente não é famoso, não tem ninguém que tá vendo, mano, mas tem seu vizinho. É. Tem teu amigo, Sua família. sua família. Na internet, às vezes, pode ser um perigo, mas também pode ser uma bênção pra alcançar pessoas do mundo inteiro, cara. Eu e Nick, a gente conversa muito, a gente fica muito feliz, né, Nick? Porque toda semana a gente recebe ou um áudio de alguém chorando, ou uma mensagem de que assistiu o podcast Podlife recebeu Jesus ali, sabe? Teve a vida transformada de alguma maneira, porque é justamente cumprir o propósito do nosso programa. É levar de alguma forma Cristo para a vida de alguma pessoa. E é o que a gente fala, se uma pessoa assistir e a vida dela for transformada, pra gente já valeu a pena. Os likes, as visualizações, tudo são consequências. Olha, se a gente for viver por conta de like, estamos enrolados. Tá. Sabe por quê? Porque a gente não vai ganhar like. Não. Não somos canais pequenos, estamos começando. Se for, é legal? Pô, é uma gratificação. Se eu falar que isso a gente faz bem, estou mentindo. Isso faz a plataforma entender que é um conteúdo relevante, leva para mais pessoas. Mas olha, cara, ainda mais quando o propósito está queimando para Deus. Gente, imagina para vocês, 2 jovens, todos 2 casados, você recém-casado, poderia estar em casa agora, debaixo de chuva, gostoso. Assistindo Netflix. Tranquilo, fazer qualquer outra coisa. Vocês estão aqui. Isso aqui também é um ministério. Isso aí, cara, é porque o coração queima para fazer algo para Deus. Algo querer servir a Deus, sabe? Isso é lindo e glória a Deus que Deus usa a nossa vida mais, a gente tá aí e vamos tá together. Glória a Deus. Amém. É isso, Vamos tá together, fazer é isso algo. aí. Meu mano, pra finalizar, você acha que você pode fazer uma oração por nós aí? Posso? Top. Posso fazer oração? Vamos orar. Pai,
Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Na mesa, com o Nick, com o Henrique. Deus, muito obrigado pela disposição deles estar aqui fazendo esse trabalho, servindo. Muito obrigado, Deus, pelo pastor Anderson, a pastora Tatiana que não está aqui. Senhor, abençoe, Deus, esse trabalho que eles estão fazendo. Deus, que pessoas venham, as pessoas que venham a ser atingidas, venham a se conectar através dessa plataforma, venham encontrar o Senhor. Amém. Como é o propósito de tudo isso aqui, Deus? É para que essa pessoa que vai estar aí ouvindo, que essa mensagem chegou através dele de alguma forma, venha encontrar a Ti e ele venha ter uma vida transformada por Ti. Aleluia. Deus, que essa pessoa venha conhecer o Deus que transformou a vida do Anderson. O Deus, papai querido Deus, que nos dá ainda a certeza que mesmo que estamos passando por dificuldade na vida, que o Senhor é o Deus que nos traz paz em meio ao caos. Senhor Jesus, que essa pessoa que está ouvindo esse podcast, que essa mensagem chegou até ele de alguma forma, que ela venha ter um encontro contigo. Amém. Esse jovem que está afastado do Senhor, que ele volte novamente para o teu caminho. Esse líder de jovens, Deus, que está sem estratégia, que ele venha novamente, que ele venha ter estratégia. O Senhor dá para o ser humano estratégia, o Senhor que dá para a gente sabedoria, o Senhor que deu para Salomão sabedoria. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu sou muito grato por esse momento de estar aqui. Sou muito grato de poder compartilhar os feitos que o Senhor fez na minha vida. Papai querido, muito obrigado por esse tempo. Eu sou grato ao Senhor de poder encontrar com irmãos que o coração deles queima e arde para servir o Senhor. Papai querido, que esse trabalho, Deus, do Nick, do Henrique, da igreja, venha atingir milhões e milhões de pessoas. E que vidas, Senhor, venham ser transformadas. Vidas venham ser, Deus, salvas através desse projeto, através desse trabalho. Sim, Deus, eu oro e agradeço o nome de Jesus. Amém. 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 Mano, brigadão. Thank you, meu filho. Novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E manda um beijão pra sua família e pra sua esposa aí, cara. Porque certeza que ela vai estar acompanhando a gente. Vai estar lá. Gatinha, thank you, I love you. Só é diferente, porque toda vez que eu faço podcast, ela tá do meu lado. É diferente, não. É diferente. Um dia você tá entrevistando, outra hora você tá sendo entrevistado. Thank you, foi um prazer de estar aqui. Poxa, é um privilégio. E depois que eu vou trocar umas ideias aí, Com que a certeza. gente pode estar fazendo mais coisas together aí. Fechou. Prepara pra parte 2. Volte Vambora. sempre, velho. Vambora. Tamo junto. É nóis. É nóis. Valeu. E para você que nos acompanhou durante esse episódio, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Já faz aquilo lá, compartilha com pelo menos mais 3 pessoas esse vídeo. Tenho certeza que a vida delas serão edificadas e abençoadas. E para você que é a primeira vez que assiste um episódio do nosso Pod Life, volta aí no nosso canal e vê os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que sua vida também vai ser abençoadíssima. Mano, Nick, Amém. obrigado mais uma vez. Tamo junto, mano. Até Obrigadão, a próxima semana aqui com um novo convidado. Eu tenho certeza que será abençoado. Amém. Para você, fique com Deus e que Tchau, o tchau, Senhor pessoal. te abençoe. Tchau. Tchau, gente.